Olá, estamos falando da função do pai, do arquétipo pai, da relação com o pai. Já temos alguns vídeos gravados. Se você quiser acompanhar a série toda, você pega desde o início. É um assunto interessante, todos nós temos a figura do pai, presente ou não, ela está dentro de nós. Nós temos essa relação para a vida toda. E eu quero falar um pouco hoje sobre o pai efetivo e afetivo. E como que você, como filho, sentiu esse pai efetivo? O que é um pai efetivo? Ele está ali, ele é presente, ele está no ambiente, ele te afeta de alguma forma. Pode ser que não seja positivo a presença dele, não seja tão construtivo quanto você gostaria, mas daí você também busca por esse pai afetivo. Todos nós na família temos algum caso de um pai que não foi nem afetivo, nem efetivo, ou foi afetivo de alguma forma e não foi efetivo. E aí o sujeito já está aí com mais de 30 anos e ele não tem uma boa relação com o pai. Será que esse homem quer ser pai? Será que ele tem dificuldade para lidar com a ideia de ser pai? Alguns temem em repetir o padrão do pai, ou de simplesmente se perder nessa função de pai. Assim como a mulher muitas vezes fica numa busca de que ela quer um pai perfeito para seus filhos, aquelas que pensam nesse sentido, outras nem pensam. Elas tiveram uma relação tão ruim com seu pai, ou tão deficiente, que ela não vai nem pensar. Daí ela se vê grávida de um sujeito que não tem a menor condição de exercer essa função de pai de uma maneira saudável. Então, às vezes, esse pai, ele está ali, mas esse filho não sente esse pai afetivamente. É aquele filho que se sente abandonado dentro de casa com um pai que mora ali. E tem aquele, tanto o homem quanto a mulher, que pode ser que tenha ficado órfão de pai muito cedo, quando criança. Como é que ele lidou, ou ela lidou com esta falta do pai efetivo e afetivo? Ela se revoltou? Ela sente que algo na vida dela não foi bem porque ela não teve a presença do pai? Ela superou isso, ela transmutou essa situação? Ou ela ainda reclama, ela ou ele ainda reclama por essa falta do pai com mais de 30 anos, às vezes 40, 50? Como é que ela lidou com isso? Como é que ela elaborou essa morte dentro dela? Mas pode ter acontecido uma separação também. Esse pai foi embora, deu pouca importância. Como muitos dizem, meu pai, meus pais se separaram e aí eu vi meu pai muito pouco. Ou aquela pessoa que diz, meu pai via uma vez por ano, vinha, me dava um presente, mas eu não tinha nem o que conversar com ele. Aí eu comecei a ficar com raiva desse pai. Esse pai que nunca vinha, ou esse pai que não me ligava, esse pai que não aparecia. Então aí entra a questão dele não estar ali, ele o afetava de forma negativa. E como é que ficou essa relação? Não quero relação com meu pai, nunca tive relação com meu pai, mas não consegue se libertar desse pai imperfeito, desse pai que não correspondeu nem com a sua presença, nem com o seu afeto. Você, por acaso, tem alguma situação assim? Se você tem, ou alguém próximo de você tem, como é que está lidando com isso? Qual é o sentimento que você traz dentro de você com isso? Quais os aspectos que mais te afetam? É o aspecto sou órfão, nunca tive pai,
Meu pai não merece meu afeto. Meu pai não merece a minha atenção. Ou meu pai para mim está morto. Esse pai está vivo dentro de você. Independente dele já ter saído do plano físico, ele está vivo dentro de você. Você consegue lidar bem com esse pai que está aí no teu pensamento, no teu sentimento? Você realmente ainda precisa desse pai no sentido afetivo? Ou tá ali, essa lacuna sem ser resolvida? E um outro aspecto também que talvez seja o mais importante. Que sentimento realmente ficou em relação a esse pai? Você se reconciliou com essa figura paterna? E eu vou falar da minha experiência com meu pai. No primeiro vídeo eu citei um pouco da minha experiência com meu pai. Eu tive uma crise aos 16 anos porque eu queria um pai parecido com o pai da minha colega de escola. Mas aí com o tempo eu vi que aquele era o único pai que eu tinha. Por mais que a minha mãe, dentro das limitações dela, pintou uma figura paterna negativa, ele não era necessariamente negativo. Ele só não sabia ser um pai como eu esperava ou meus irmãos esperavam. Então, com o passar do tempo, o que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo a olhar o meu pai dentro das suas limitações, inclusive como filho. Ele foi uma criança órfã. Ele perdeu seu pai quando ele tinha, mas órfão de pai vivo. Esse pai o abandonou juntamente com o abandono de outros irmãos. E ele não conviveu com esse pai. E ele foi jogado na casa de um parente que não representou o pai. E depois ele teve um padrasto que fez parte desse papel, mas ele não conseguiu transmutar isso. É como se ele fosse um garoto de 12 anos que não cresceu. Mesmo assim, ele deu conta, dentro das limitações dele, de ser um pai efetivo, dentro daquelas condições, e afetivo sem saber como fazer isso. Mas no final da vida dele, ele dizia: como é bom ter filhas e filhos que cuidam de mim. Então os papéis também se invertem. Não esquece disso. Um dia você vai ter que acolher seu pai. Você vai ter que dar ao seu pai aquilo que você não recebeu. E quando isso acontecer, lembre-se, ele cumpriu da melhor forma que ele podia com as funções dele. E aí você vai dizer assim: mas ele não cumpriu nada. Tudo bem. Era o que ele tinha para dar. Talvez ele esteja aí como aquela criança abandonada, que nunca conseguiu superar a sua condição de abandono. Vamos trabalhar isso internamente? E você pode dizer assim: mas como que eu vou trabalhar isso? Vamos falar disso no próximo vídeo, para você poder lidar com isso que você foi armazenando durante tanto tempo dentro de você.